Bem-vindos ao Aconchego Filosófico. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Se você já ouviu essa frase e ficou pensando, então nasce o quê? Calma que eu vou te explicar o que quer dizer essa frase da Simone de Beauvoir. Mas primeiro, a gente tem que entender um pouco melhor o que é feminismo. Já que na sociedade brasileira, o feminismo é visto ainda com muito preconceito. Então cabe a gente esclarecer que esse é também um conceito filosófico, não só um movimento de mulheres. O feminismo é a luta das mulheres pelo direito de todos, a luta pelo empoderamento, pelo direito à liberdade e pela emancipação das mulheres numa sociedade marcada pelo patriarcado. Ela é a busca constante pela ressignificação do papel da mulher na sociedade. O direito ao voto, ao corpo, à sexualidade, à pluralidade são pautas importantes do feminismo. E elas foram levantadas em momentos diferentes do processo histórico. Então esses movimentos são chamados de ondas. O feminismo existe desde o século XIX, começou com a Revolução Industrial lá na Inglaterra, a chamada Primeira Onda. O direito ao voto foi a primeira pauta das sufragistas, como elas ficaram conhecidas na época. Além de lutar pelo voto, elas também buscavam a educação e o direito de se divorciarem. Para isso, elas adotaram várias estratégias, desde greve de fome até grandes manifestações. Em uma dessas manifestações, a manifestante Emily Davison foi atropelada pela Guarda Real. Isso aconteceu lá em 1918 na Inglaterra. Esse movimento impulsionou com que várias outras cidades se engajassem na luta por direito das mulheres. Essa luta chegou aqui no Brasil, que lutou pelo direito do voto, que só foi consolidado em 1932. A mulher à frente desse movimento foi Anísia Floresta. Ela lutou pelo direito das meninas frequentarem escolas e aprender matemática, ciências sociais e ciências. Ou seja, a mesma coisa que os meninos. Nos anos 60 e 70, entra em jogo a segunda onda do feminismo, que busca o direito ao corpo, ao prazer. Muito disso foi influenciado pelos movimentos hippies e pelas grandes manifestações na França na década de 60. Essa discussão também trouxe à tona o direito ao aborto, à sexualidade livre e ao comportamento das mulheres de uma forma mais igualitária. Nessa época, teve impacto o livro da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, que tinha sido lançado em 1949. No livro, a Simone diz: não se nasce mulher, torna-se, mas ela complementa. Nenhum destino biológico, psíquico ou econômico define a forma que a mulher ou a fêmea humana assume no seio da sociedade. Ou seja, a mulher é um construto histórico. É um conjunto articulado do que a sociedade constitui enquanto papel da mulher frente a essa própria sociedade. Resta saber se essa percepção do que é a mulher é uma única percepção que pode ser universalizada ou se existem várias percepções do que é mulher e que esse dado não é dado só biologicamente, não é dado somente ao nascer, constituindo-se enquanto fêmea. Essa ideia do que é a mulher é aquilo que vai se transformando de acordo com o tempo histórico de cada sociedade. Foi durante a segunda onda do feminismo que aconteceu a famosa queima histórica de sutiãs. Mas não foi bem assim. Na verdade, tinha uma pilha enorme de vários objetos que faziam referência ao feminino. Sutiãs, saltos, cílios postiços, batons e todo esse arcabouço que monta o feminino e que a ideia era destruir e desconstruir, afirmando que a mulher pode ser aquilo que ela quiser, conforme ela quiser se constituir. No Brasil, mesmo a uma grande repressão política, começaram a acontecer as primeiras manifestações das mulheres em prol dessa igualdade de direitos. Organizadas por todo o país, as mulheres se manifestaram contra o governo ditatorial e exigiram o direito de se separarem, que foi consolidado somente em 1977. Na passagem para os anos 80, a luta das mulheres negras passou a ser incorporada pelo feminismo. E aí, nesse cenário, surgiram Angela Davis, Patricia Hill Collins, foram alguns dos nomes de grandes feministas que trouxeram o problema da raça, do gênero e da classe
para dentro do feminismo. Então, a terceira onda do feminismo é marcada pelas mulheres negras apresentando seus problemas que são muito diferentes daquelas mulheres brancas de classe média que estavam à frente dos movimentos feministas. Quer dizer, aquilo que o protagonismo feminino representa dentro do feminismo não pode se dizer somente das mulheres brancas. Há, sim, um processo de desconstrução universal do que é a mulher, porque elas são todas muito diferentes. E problemas diferentes têm que ser tratados com estratégias diferentes, já que nem todas as mulheres vivem os mesmos problemas e as mesmas opressões. Na verdade, elas são muito distintas. O Brasil também entrou nessa terceira onda do feminismo, e isso aconteceu bem na época da redemocratização do país. Com isso, o avanço de grandes conquistas foi muito bom para o nosso país. Mas a gente não parou por aí. No início dos anos 80, foi criado o Conselho Nacional de Condição da Mulher, e também a primeira delegacia especializada em atendimento à mulher. Em 2006, a gente passa a conhecer a Lei Maria da Penha, que foi sancionada para proteger as mulheres em situação de violência doméstica. E mais recentemente, será que a gente pode falar de uma nova onda do feminismo? Há uma grande discussão sobre isso, a coisa não está consolidada, mas se fala de um cyberfeminismo que passou a existir depois de 2010. Essa é a quarta onda do feminismo que passou a ser amplificada pelo uso da internet e das redes sociais, que é o que a gente está fazendo agora. Mas e aí? 2020, tanta coisa mudou até aqui, será que ainda tem motivo para a gente seguir lutando por direitos e que o feminismo ainda faz sentido hoje em dia? Vou apresentar alguns dados importantíssimos para vocês. No Brasil, dos 513 deputados federais, apenas 77 são mulheres. As mulheres ganham, em média, 20% a menos que os homens em todas as ocupações. As mulheres negras chegam a ganhar apenas a metade do que os homens ganham. 88% das mulheres brasileiras acumulam o trabalho pago com o trabalho doméstico, enquanto isso só acontece com 46% dos homens. E quando a gente fala das posições de lideranças em grandes empresas e grandes cargos, as mulheres ocupam apenas 2,8% desse total. Sofremos vários tipos de violência, tanto em casa quanto na rua, nas escolas, estupro, difamação, violência. Somos o quinto país no ranking mundial de violência contra a mulher. Em 2019, mais de 16 mil mulheres foram assassinadas por crimes de violência doméstica e mais de 66 mil em 2018 sofreram violência sexual. Isso quer dizer que é, em média, 180 estupros por dia. Entre as vítimas, 54% tinham até 13 anos. Entre 2011 e 2016, foram mais de 4 mil mulheres ou meninas entre 10 e 19 anos que sofreram um estupro e tiveram um bebê em consequência disso. Certamente esses números estão piores agora na pandemia. Então, gente, esse é um assunto muito sério que a gente precisa se empoderar dele, tanto homens quanto mulher, compreender a necessidade da discussão do que é feminismo e das filósofas que contribuíram com essa discussão. E vocês, quais filósofas conhecem ou querem que eu aborde aqui para a gente continuar falando sobre filosofia de gênero e assuntos tão pertinentes à mulher? Então é isso, gente. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, escrever pra gente. Até mais. Tchau, tchau. E aí, se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar o que a gente publica por aqui.